O Moda Madeira apresenta Fashion Alert. Fashion Alert é uma iniciativa da AGEM através do projeto Moda Madeira que pretende dar a conhecer um bocadinho mais o lado intimista dos nossos criadores regionais. Além de conhecermos melhor cada criador regional, queremos também conhecer as suas ideias, opiniões sobre o setor e a moda na Madeira. Foram gravados durante o mês de junho e julho de 2021, aqui no Madeira Pop-Up Store, 14 programas durante mais ou menos 14 minutos. Já sabe, pode sempre ver e rever em todas as nossas plataformas digitais. Temos connosco o Diogo Monteiro neste episódio 9 do Fashion Alert, subordinado ao tema Criar para Pessoas Reais. Olá, Diogo. Olá, boa tarde, obrigado. Bem, vamos começar então por conhecer um bocadinho do Diogo Monteiro e porquê a moda, Diogo? A moda é um desejo que já vem desde pequeno e não há propriamente uma explicação para como é que surgiu. Eu sei que o encanto surgiu quando, por exemplo, a minha avó ia a uma costureira fazer a bainha de uma saia e eu queria saber mais sobre aquilo e queria ver mais e queria tentar fazer. Claro que com 6 anos toda a gente dizia uma criança numa máquina de costura. Nunca tive essa oportunidade e eu acho que foi um pouco daí que o desejo foi cada vez crescendo mais e queria cada vez experimentar mais e fazer mais. Foi, pode-se dizer, daquela restrição que começou a crescer o desejo de poder um dia fazer algo. E depois comecei a desenhar e por aí adiante e foi assim que cresceu a moda dentro de mim. Desenhavas a pensar que algum dia alguém ia vestir ou desenhavas porque gostavas só de desenhar? Não, era, por exemplo, a minha mãe ia ao café. Eu ia com a minha mãe e as senhoras que lá trabalhavam no café já eram amigas. E chegavam e diziam, olha, faz aí um desenho para mim. E eu fazia um desenho. E depois, faz-me um desenho. E eu ia fazendo 2 desenhos e depois chegava a casa e pensava naquilo. E ia pensando, bem, este não está bom, vou fazer outro. E fui sempre desenhando. E até que chegou o dia em que realmente comecei a pensar, isto um dia pode ser alguma coisa e pode até ser feito. E foi aí que devia ter 8, 9 anos, quando comecei mesmo a desenhar com o intuito de desenhar para fazer, para ser feito e não só para ficar no papel. Ainda guardas desenhos desses tempos? Tenho todos os desenhos guardados numa capa. E um dia saem do papel? Espero bem que sim. É uma perspectiva. Diogo, em 2018 a AGEM lançou o concurso Primeiro Corte no âmbito do Moda Madeira. Tu concorreste e infelizmente não foste selecionado. Na vida, de facto, não é só sims, mas não desististe. E 6 meses mais tarde concorreste ao Madeira Flower 2019 e foste um dos vencedores. O não, Diogo, deu-te mais força para tentar outra vez. Isso quer dizer que tu és persistente. Sim, sem sombra de dúvidas. Eu não queria. Eu estava com um pouco de receio em voltar a participar, mas os meus colegas da minha turma na altura incentivaram porque eu tinha concorrido e eles viam que realmente era uma coisa que eu queria muito. E disseram, tenta outra vez. E eu andava naquela, tento, não tento, até que disse, não tenho porque não. Tentei, a minha mãe também disse para tentar. E a partir daí é incrível que é aquelas coisas que tiramos as lições da nossa vida que por mais que tu leves um não na primeira vez, tu tens de ser persistente e acreditar em ti. E eu acho que a partir desse dia foi quando eu comecei a acreditar que realmente eu conseguia fazer as coisas e que havia realmente um futuro naquilo que eu queria e que não era apenas um sonho que depois não é realizado, como todos nós temos, não é? Há muita gente que quer ser designer e acaba a estudar arquitetura ou acaba a estudar engenharias, ou porque é o que tem mais cheio. E acho que foi aí que eu tive a certeza que realmente era o que eu queria, que realmente era um futuro que eu podia levar. Do primeiro concurso, primeiro corte para o segundo, eu vi os teus desenhos e vi que também a linha mudou um bocadinho. Mudou porque achavas que era uma porta para conseguires ganhar o concurso ou de facto era aquilo que tu querias desenhar? Era aquilo que eu queria desenhar, porque, por exemplo, até eu entrar na faculdade, eu nunca pensava nas coleções e nunca ia ver tendências. Ou seja, eu pensava no assunto, ou era Flower Collection. Por exemplo, no primeiro corte havia o desafio do bordado de madeira, se não me engano. Sim. Por exemplo, havia o bordado de madeira e eu, na altura, já sabia alguns conceitos e pensava que sabia e queria desconstruir o bordado de madeira e tentei levar aquilo, mas não me correu bem. Para mim estava bem, mas visto os resultados, não foi realmente um resultado que foi bem sucedido. Quando eu fui para o segundo desfile, eu só pensava flores e eu quero fazer alguma coisa que seja mais formal. Ou seja, eu nunca tinha uma linha base, não tinha inspirações, eu apenas agarrava no papel e desenhava. E as coisas que iam aparecendo, depois eu juntava e via realmente quais que
explicavam mais coisas. Eu fui assim um pouco essa mudança, não foi algo pensado, foi algo que foi fluido que aconteceu. Durante este processo ainda eras estudante, andavas no 12º, de que forma é que o Flower influenciou a tua ida para a universidade? Influenciou, foi um pouco uma faca de dois gumes. Porquê? Porque eu já queria ir para a universidade e sabia o que é que eu queria estudar, que era moda. Mesmo que não tivesse ganho o Flower, eu sabia que era moda que eu queria. E depois surgiu duas perspectivas, que é, eu já estou a conseguir o que quero, será que tenho que ir realmente para a universidade ou posso fazer outra coisa e conjugar ao mesmo tempo que estou na universidade? Ou vou para a universidade e sigo, vamos dizer, uma licenciatura e depois mestrado e realmente apenas vou-me focar na área. Andei ali o verão todo a pensar naquilo, mas não faria sentido para mim, enquanto eu queria ser designer. Eu quero ser designer, eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar só com moda. E trabalhar com moda não é só fazer uma roupa bonita, trabalhar com moda é pensar em tudo, é tudo. E então, se eu não tivesse ido para a licenciatura, a partir da licenciatura, eu apenas ia ser estilista, vamos assim dizer. Eu apenas ia criar roupa. E indo para a universidade ia ser designer. Eu sabia que ia aproveitar mais conceitos, ia aprender. E foi isso que a seguir o Flower também influenciou. Foi, já tenho começado aqui, agora posso partir para outro lugar, para a universidade no caso, e aperfeiçoar a marca. Porque eu sei que se não fosse para a universidade, o que ia acontecer à minha marca é que ia se manter sempre dentro do mesmo patamar, ou seja, nunca ia evoluir enquanto marca, ia ser sempre mais ou menos a mesma coisa, porque não ia, podia ter conceitos por mim, ou seja, eu ia fazer pesquisa ao Google, mas nunca é a mesma coisa que ter professores que são especializados na área a te explicar as coisas. Eu fui aí depois do Flower Collection, que eu comecei a pensar nisto tudo e que decidi que ia realmente para a universidade porque eu precisava daquilo para a minha marca, porque é conhecimento, nós não somos nada sem conhecimento. Depois da tua entrada na faculdade já apresentaste 2 coleções, das quais ambas as 2 foram diferentes. Isso foi influenciado pela tua ida para a faculdade? Sim. E não. Sim, porquê? Porque, como eu estava a dizer, depois da entrada na universidade, nós aprendemos tanta coisa e aprendemos que moda não é só fazer roupa. Porque para fazer roupa tens costureiras, tens estilistas, nós não somos uma pessoa que apenas faz roupa, nós somos uma pessoa que faz roupa a pensar numa necessidade. E é isso um designer. Um designer é uma pessoa que tem de resolver um problema que existe. Daí a universidade influenciar um pouco. E o facto das coleções serem diferentes é... Há pessoas que já têm muitos anos de carreira na área e que já têm o que querem que seja a sua marca, já têm algo definido. Há pessoas que querem levar a marca para um lado mais formal e para festa, há pessoas que querem levar para um lado mais casual, para o dia-a-dia, e eu ainda não sei, nem sabia na altura, porque é um processo de autodescoberta, o que é que eu quero que a minha marca seja. E então, o que eu ando a tentar fazer é variar um pouco dentro dos estilos que eu me identifique e ver qual é o que me traz mais resultado e qual é o que realmente me traz felicidade ao executar. E acho que é por isso que as minhas coleções, principalmente as 2 primeiras, foram uma diferença tão grande, porque eu queria e quero explorar tudo para então a seguir assentar. Se nós nunca tentar, é no sentido de, a mesma coisa que tu teres um café. Se tu trabalhas sempre com a mesma marca de café, nunca vais poder dizer que aquela é a melhor. Tens de tentar todas as marcas para então saberes qual é a melhor. E acho que é um pouco por aí, experimentar tudo, a ver realmente qual é que eu me identifico. Estamos a entrar no segundo ponto, que é criar para pessoas reais. O tema deste podcast é criar para pessoas reais. Conta-nos o que é para ti criar para pessoas reais. O que eu entendo por pessoas reais são pessoas que realmente têm necessidades diferentes. São pessoas com necessidades diferentes, ou seja, todos nós somos diferentes, ninguém é igual. E somos todas pessoas reais, e há pessoas que têm mais dificuldades a utilizar certo tipo de vestuário, há pessoas que têm menos, e eu acho que criar para pessoas reais é realmente pensar em todos e fazer uma inclusão social. No sentido de, há pessoas que, por exemplo, para nós vestir uma t-shirt é um ato tão simples que não deixamos de ser pessoas reais, mas há pessoas que não conseguem vestir uma t-shirt, mas essas também são pessoas reais, ou seja, temos de pensar nessas 2 pessoas e tentar criar algo que realmente seja usável pelas 2. Por exemplo, estava a dar o exemplo da t-shirt. Eu já vi marcas que criaram para pessoas com deficiências, por exemplo, ou
essas peças não deixam de ser para pessoas normais, ou seja, criar para pessoas reais não é criar uma peça totalmente diferente, é simplesmente tentar adaptar o que nós temos a essas pessoas, ao diferente tipo de pessoas. Nos últimos anos, várias marcas de moda internacionais começaram a adotar o segmento plus size, moda inclusiva e também a moda sustentável, nas passarelas. Isto ainda é tema na faculdade? Sim, é tema na faculdade, principalmente a parte da sustentabilidade. É um tema que agora falamos muito e temos uma cadeira apenas dedicada a essa parte, pelo menos até agora no segundo ano. O plus size é um tema que é falado, mas não é um tema que não tem tanto impacto como a sustentabilidade no percurso universitário, porque eu acho que o plus size já se tornou algo... Já foi algo que foi normalizado, ou seja, nós quando pensamos num casaco já nem pensamos que apenas vai ter para pessoas que vestem o tamanho M ou o tamanho L, já sabemos que vai haver tamanhos maiores. Agora, a sustentabilidade eu acho que é algo que ainda estamos a implementar e visto que cada vez mais nós sabemos que os problemas a nível de aquecimento global, a nível de lixo, tudo no nosso planeta está a aumentar. Eu acho que é por isso que a sustentabilidade cada vez é mais falada na universidade. E falamos na sustentabilidade não só nas matérias-primas que vão compor as peças, mas também as diferentes formas de fazer sustentabilidade. Quando tu crias uma coleção, é baseada sempre em alguém real ou já tens uma persona que é a base das tuas coleções? Eu crio uma persona para cada coleção. Ou seja, quando eu crio uma coleção eu não tenho uma persona para a marca, mas tenho uma persona para aquela coleção. Imagino uma pessoa que eu quero que use aquelas peças. Não sei agora até que ponto é que eu crio uma persona para a coleção inteira ou uma persona para um grupo restrito de peças. Mas sim, eu quando crio a peça eu penso sempre em quem é que eu quero que vá usar aquela peça. Não crio só... É para quem quiser, mas quando eu crio, penso numa pessoa específica, num estilo de vida, de uma pessoa que eu quero que utilize realmente aquela peça. Segues por norma as tendências ou tu crias as tuas próprias tendências? Antes da universidade criava, depois da universidade já tento procurar. Porque também é o que eu disse, há tais coisas que nós aprendemos na universidade, que é, nós vamos procurar o que vai estar em tendência, por exemplo, para o ano. É importante, porque nós queremos criar peças, além de serem funcionais, mas sejam apelativas e que venham a corresponder e vender no futuro. E então, eu crio algumas tendências, algumas pequenas coisas que eu acho que são engraçadas, mas tenho por base sempre as tendências que vão a vir no mundo da moda. Recentemente criaste a tua marca Fashion by Monteiro, mas virada para o street style. Associamos o Diogo Monteiro a um estilo mais clássico. Esta é uma mudança definitiva? Não sei se é uma mudança definitiva, porque como eu já disse anteriormente, eu ainda estou à procura de um rumo a seguir para a minha marca. Na verdade, é um estilo que eu me identifico, é o estilo que eu mais me identifico agora, porque é o próprio estilo que eu tenho e eu acho que é o estilo que eu mais consigo transparecer para os meus projetos. Mas agora, se é definitivo, não sei, é só o tempo dirá. Em 2019, apresentaste pela primeira vez uma coleção tua, desde o produzir até o pisar a passarela. Foi fácil? Foi difícil? Foi difícil, porque muitas vezes nós temos a ideia que nós na universidade ou na escola aprendemos tudo o que nós precisamos e é mentira. Por exemplo, na parte da produção há muitas coisas que não nos ensinam a fazer e que temos de ser nós a descobrir. Então são horas que tu estás ali a investir até aquilo de ser corretamente. Por isso é daí ter sido difícil, porque apesar de já ter o conhecimento, não tinha todo o conhecimento, até porque ainda não acabei a licenciatura. E sei que quando acabar a licenciatura não vou saber tudo, vou ter que aprender a fazer sozinho. Como em qualquer profissão, nós não aprendemos tudo. E acho que foi um pouco por aí, a dificuldade foi essa. Foi procurar aprender a fazer sozinho, o que eu não sabia. Foste dos mais novos, a nível de idade, Diogo, a participar nos projetos no âmbito do Moda Madeira. Como é que foi a tua primeira vez a estar ao lado de criadores regionais, nacionais e internacionais com pelo menos 20 anos de carreira? Difícil não foi. Também não foi fácil. Tu começas a ter a confiança no teu trabalho. Se foste selecionado foi por alguma razão. É óbvio. E eu estava lá, eu sabia que tinha pessoas que tinham 20 anos de carreira e eu olhava para o trabalho delas e pensava, bem, o que eu estou a apresentar é um pouco diferente do que já está a pisar a passarela. Porque nós temos pessoas que têm 20 anos de carreira, mas não significa que esses 20 anos de carreira sejam uma evolução no mundo da moda.
Há pessoas que estagnam no estilo, há pessoas que estagnam, não veem tendências, como nós falámos há pouco. E eu sabia que, apesar de ser mais novo e estar a começar, eu tinha feito uma pequena análise e sabia o que é que eu queria alcançar com aquilo. E então eu sentia-me super confortável com o que tinha preparado, apesar, claro, de me sentir um pouco intimidado por saber que tinha ali pessoas que já estavam em desfiles e internacionais há anos. Diogo, estamos quase no final, para terminar. Dentro de pouco tempo, terminas a faculdade. Os teus sonhos e ambições passam por regressares à tua ilha ou além fronteiras? Não, eu quero voltar para a ilha. É um ponto assente. Eu sou menino de casa, mesmo, não consigo estar lá. Eu estou lá e estou a contar os dias, estou sempre, faltam 5 dias, falta um mês, e estou em constante ansiedade para voltar para cá, porque eu sinto-me mesmo confortável cá. E sinto que cá, apesar de sermos uma ilha e ainda somos pequenos, a nível da moda principalmente, e de outros setores, eu sinto que ainda há muito terreno aqui por conquistar, que ainda não foi conquistado, e que há muito por fazer cá e abrir cabeças e fazer as pessoas saírem da caixa, porque a moda cá na Madeira é um pouco, não é básica, é um pouco parada. As pessoas não aceitam coisas diferentes e eu acho que provavelmente, ou certamente, eu consigo vir cá e fazer algo com o meu futuro cá, por isso mesmo. Diogo, para terminar, se a tua vida fosse uma coleção, qual seria o nome? Persistência, sem sombra de dúvida. Porque eu acho que sem persistência não tinha chegado, pelo menos até aqui onde cheguei, não só a nível de nível de marca, mas a nível de tudo, até a nível da universidade e tudo o que eu quis. Eu sempre fui muito persistente e eu acho que seria essa a palavra que daria nome a uma coleção. Obrigada, Diogo. Obrigado, eu. Quinta-feira estamos de regresso com a Sandra Vieira com o mesmo tema, criar para pessoas reais.